Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Estatística. A palavra estatística vem do latim e significou, por muito tempo, ciência dos negócios do Estado. As primeiras atividades dessa ciência, né, datam de aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, né, e referem-se a levantamentos como o recenseamento das populações agrícolas chinesas, quer dizer, a quantidade de pessoas, né, de produtores rurais, né, da China, tá? Bom, a estatística é o ramo da matemática que se encarrega de coletar dados sobre um determinado assunto, organizá-lo e expor esses dados sob a forma de tabelas ou gráficos. Show? Representação gráfica, né? Observe o gráfico a seguir, né? Temos aqui um gráfico representando a inflação, tá? Taxas mensais do IPCA em porcentagem, tá? Em percentual, tá? Então, temos aqui, né? Junho de 2018, agosto, julho, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, né? Dezembro, né? 2018, janeiro de 2019, fevereiro de 2019. Então, né? E aí nós temos aqui, né? Para julho de 2018, a inflação, né? 0,33%. Em agosto, né? Tivemos uma queda aqui, tivemos uma deflação, né? Menos 0,9%, né? Menos 0,09%. Em setembro, né? 0,48%, em outubro 0,45%, bom, e assim vai, tá? Então isso aqui é uma representação gráfica, tá? Uma forma de você representar a inflação, né? Mês a mês, tá? Do ano de 2018 e 2019, tá bom? Então, o índice de preço ao consumidor amplo, né, o IPCA, é um índice para apurar a inflação, ok? Temos aqui um gráfico de colunas, tá? Existem vários tipos de gráfico, né? Temos gráfico de barra, gráfico de coluna, gráfico de pizza, gráfico de dispersão, enfim, uma infinidade de gráficos, assim. O objetivo nosso aqui é apresentar só alguns gráficos, tá? E, e, e falar um pouquinho da importância, né, desses gráficos, né, dessa representação gráfica. Show? Então, outros tipos de gráfico, né? O gráfico de segmentos, né, abaixo, né, representa o consumo de energia representado em uma conta de energia. Se a gente pegar uma conta de energia, né, nós vamos ver o consumo em quilowatt, né, quilowatt-hora, né, mensal, né? Então, assim, no mês de março, 80 quilowatt-hora, abril, né, o consumo caiu para 40, em maio, 80, já subiu um pouquinho, em junho, né, o consumo subiu, em julho. Isso aqui, na verdade, não representa muito bem, não representa muito bem uma conta nossa, né, do Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio de Janeiro, nós teríamos, por exemplo, aqui, março, né, 80 quilowatt-hora, em abril cairíamos um pouquinho e continuaríamos assim, né, até o inverno, né? Quer dizer, voltaríamos a subir à medida que o verão, tá vendo? À medida que o verão vai chegando, a gente vai subindo aqui, né? Quer dizer, isso aqui deve ser uma conta de algum lugar mais frio, né? Quer dizer, alguém foi usando chuveiro elétrico, aquecedor, alguma coisa assim, né? E aí quando chegou, foi se aproximando, à medida que o tempo foi esquentando, foram usando o ar-condicionado, que também é um grande consumidor de energia. Tá certo? O gráfico de barras abaixo, né, apresenta o consumo médio, né, doméstico per capita de água em alguns dos estados do Brasil em 2015, né? Essa prova per capita aqui significa por pessoa, né? Quer dizer, individualmente, tá? O consumo, né, por pessoa, tá? Em alguns estados brasileiros, tá? O consumo médio, né? Então, no ano de 2015, tá? Então, durante o ano de 2015, né, o Espírito Santo, o consumo médio por pessoa, né, foi de mais ou menos, não sei, 160, 170 litros de água, né? Aí, em Minas Gerais, o consumo foi menor, o Rio de Janeiro, o consumo foi bem alto, né? Aqui no Rio de Janeiro, acho que as pessoas têm mania de lavar calçada, na verdade, aqui não é nem consumo, aqui rola um pouco de desperdício de água, né? Bom, e por aí vai, né? Então, o gráfico aqui ele representa, né, o consumo por pessoa, tá?
o consumo médio, né, por pessoa, tá? Durante o ano de 2015. Show? Os gráficos constituem um importante instrumento de análise e interpretação de dados. Eles são utilizados nos mais variados veículos de comunicação: política, turismo, esporte, informática, economia, educação, saúde, agronomia. Quer dizer, os nossos meios de comunicação, né, principalmente a televisão, né, os telejornais, né, usam muito gráficos, né, para representar, para passar uma determinada informação, né? Para falar de algum determinado, para falar de política, para falar de esporte, né? A economia, principalmente a questão da inflação, variação de preços, né? Essa coisa toda, né? Então, são assuntos nos quais representações gráficas podem facilitar a compreensão de determinados aspectos ou particularidades dos objetos em estudo, né? Então, os gráficos facilitam a leitura, a compreensão e a absorção de dados por parte do leitor. Importante é lembrar o seguinte: nós estamos falando aqui de estatística, tá? De pesquisas estatísticas, né? De análise estatística, tá certo? Então, medidas de tendência central, né? Dentro da estatística, né, aí vem a matemática, né, que são algumas medidas, né, que são importantes. Tá? Nesse primeiro vídeo, nesse momento, tá, nós vamos falar só de média aritmética e média ponderada. Tá? No próximo vídeo, nós vamos falar de mediana e de moda. Tá? Vamos ver o que que é a mediana, o que que é a moda. Tá? Nesse primeiro momento, nesse vídeo, nós vamos falar só sobre média aritmética ou média ponderada. Show? Então, muitas vezes, numa pesquisa que envolve muitos dados, né, precisamos sintetizar essas informações num só parâmetro que possa caracterizá-la, né? Então, esse parâmetro pode ser, né, a média aritmética ou ponderada, a mediana e a moda, né? Então, de uma sequência de dados, quer dizer, nós coletamos uma quantidade de informação, tá? E aí podemos tirar a média, podemos tirar a moda, né? A mediana dessas informações, tá? E aí, a partir daí, construir um gráfico, construir toda uma, enfim, né? Usar isso, né, essas informações por exemplo, a questão da vacina, né? Quer dizer, como é que está a questão da doença, né? Pô, a doença está aumentando o número de casos, está diminuindo, né? Quer dizer, a vacina está tendo resultado, não está tendo resultado, né? Então, na medicina isso é muito usado, né? A estatística ela é muito usada, né? Na economia, na medicina, no esporte, né? A probabilidade de um time vencer, enfim, tá? Então, vamos seguir. Bom, média aritmética simples, tá? Vamos chamar aqui de MS, né? Média aritmética simples, tá? A média aritmética de dois ou mais números é o quociente, quer dizer, é a divisão, tá? A palavra quociente significa divisão, tá? Da soma desses números pelo número de parcelas. Por exemplo, né? Sabendo que as notas de um aluno foram 8,2, 7,8, 10,0, 9,5, 6,7, tá? 1, 2, 3, 4, 5, né? Ele teve 5 avaliações, tá? Dessas 5 avaliações, ele tirou essas notas, tá? 8,2, 7,8, 10,0, 9,5, 6,7. Bom, qual a média que ele obteve no curso, né? Quer dizer, muitos professores fazem isso, né? Muitos professores simplesmente somam a nota dos alunos. E alguns professores tiram média, acaba tirando, quer dizer, como a quantidade de avaliações é maior, né? Ele acaba fazendo o quê? Tirando uma média. Tá? E como é que a gente faz para tirar essa média? Nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos somar todos esses valores, tá vendo? Vamos somar todos esses valores e vamos dividir pela quantidade de parcelas. Quer dizer, são 5 parcelas. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Nós vamos pegar os valores, vamos somar e vamos dividir pela quantidade de parcelas, tá? Então, somando tudo, deu 42,2. Vamos dividir por 5, então temos uma média de 8,4. A nota desse aluno, né? A média, né, da nota desse aluno, 8,4, né? Por que que ficou uma média alta? Porque ele tirou um 10 aqui, ó. Tá? Esse 10 aqui fez toda a diferença, tá vendo? Porque aqui, ó, ele caiu para 6,7. Ele veio bem, 8,2, caiu um pouquinho, opa, aumentou a nota, opa, caiu um pouquinho, aquele caiu bastante, tá? De 10 para 6,7 ele teve uma queda, mas ainda assim a média dele ficou boa, tá vendo? 8,4 é uma boa média, tá bom?
Bom, outro exemplo de média aritmética, né? O Brasil mantém uma base permanente de pesquisa na Antártida, né? Antártica é o continente, né? Lá, enfim, é o continente antártico, né? É onde tem as geleiras, né? Onde é muito frio, né? Então, a estação Comandante Ferraz, o nome da nossa estação, a estação que o Brasil mantém lá na Antártica, né? Na Antártida, né? É Estação Comandante Ferraz. Bom, num certo dia foram registrados nessa estação, né, a temperatura máxima de menos 20 graus Celsius. Quer dizer, a máxima, né, a máxima chegou a menos. Olha o frio absurdo que faz num lugar desse, né? A máxima chegou a menos 20 graus, tá? E a temperatura mínima de menos 35 graus. Pra você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, o congelador de uma geladeira, ele trabalha com menos 18. Aqui a máxima estava em menos 20, a mínima estava em menos 35. Olha como é frio no lugar desse, olha que loucura, né? Então, menos 35 graus Celsius, tá? Determine a média, né, entre essas temperaturas. Então, como é que a gente faz, né? Nós vamos somar, tá? Esses valores vamos dividir por 2, tá? Por quê? Porque são dois fatores apenas, tá? Então, pego 20, menos 20 mais menos 35, né? Esse sinal de mais não muda o sinal que está aqui dentro, tá? Então, fica menos 20 menos 35 vai dar menos 55. Dividido por 2, menos 27,5 graus Celsius. Foi a temperatura média, né? Nesse dia, né? Num determinado dia, tá? Um frio que só Jesus, tá? Vamos lá. Média aritmética ponderada, né? Aqui a coisa já muda um pouquinho, tá? Olha só. Média aritmética ponderada de dois ou mais valores é o valor obtido somando-se os produtos de cada valor, quer dizer, a multiplicação de cada valor pelo seu respectivo peso, né? Aqui, quando temos avaliações com pesos diferentes, né? Num concurso, você tem questões com pesos diferentes, tá? Você tem questões muito fáceis que a gente chama assim, isso aqui é peso 1, e questões mais difíceis que são peso 2. Quer dizer, quando você acerta uma questão mais difícil, né, a sua pontuação é maior do que quando você acerta uma questão fácil, tá? Então aqui tem a questão do peso, tá? Então, um exemplo muito comum de aplicação é o cálculo de notas de alunos, né? Quando as provas possuem pesos diferentes, tá vendo? A média ponderada é feita para que os estudantes tenham um valor médio ajustado ao desempenho apresentado. Algumas escolas, né, elas fazem provão, mas assim, por exemplo, ela considera que educação física, uma prova de educação física, ela tem um peso diferente de uma prova de português, de língua portuguesa, por exemplo, né? Entende? Então, assim, ela vai tirar a média a partir do valor de cada, tá, do peso, né, que cada matéria ou que cada questão vai representar naquela avaliação, tá bom? Vou repetir aqui. Média aritmética ponderada de dois ou mais valores é o valor obtido somando-se os produtos de cada valor, quer dizer, a multiplicação do valor pelo peso, pelo seu respectivo peso, tá? Dividindo-se a seguir o resultado pela soma dos pesos. Bom, então, aí, né, um exemplo muito comum de aplicação é o cálculo de notas de alunos, né? Quando as provas possuem pesos diferentes, a média ponderada é feita para que os estudantes tenham um valor médio ajustado ao desempenho apresentado. Então, veja bem. Vamos pegar aqui um exemplo, né? Fernando é um aluno do segundo ano do ensino médio. Durante o ano escolar, suas notas por bimestre variaram, né? Além disso, cada uma delas tem um peso diferente. Para saber se passou de ano, Fernando precisa descobrir qual foi a sua média. Bom, se a sua nota final for igual ou mais, né, ou maior, né, que 7, ele pode comemorar, ele passou de ano, passou de série, tá? Se a nota for inferior a 7, ele está reprovado, né? E terá que repetir a série no ano seguinte, tá? Então, se a nota dele, quer dizer, olha só, durante o ano escolar, suas notas por bimestre, né, o Fernando, tá? A sua nota por bimestre variaram, né? Além disso, cada uma delas tem um peso diferente. Para saber se passou de ano, o Fernando precisa descobrir
qual foi a sua média. Se a sua nota final for igual ou maior que 7, tá? Ele pode comemorar. Se a nota for inferior a 7, ele está reprovado, e aí só lamentamos por ele, tá certo? Então, veja a seguir as notas dele por bimestre e os pesos atribuídos. Então, né, o Fernando, né, no primeiro bimestre ele tirou 6, e aí o primeiro bimestre teve peso 1, tá? No segundo bimestre ele tirou 8 e teve peso 2. O segundo bimestre teve peso 2, tá? Teve um peso maior que o primeiro bimestre. E a nota dele foi melhor, hein? Olha só, né? No terceiro bimestre, ele tirou 7 e teve peso 1. No quarto bimestre, ele tirou 7,5 e teve peso 3. Então fica assim, olha só. Como é que nós vamos fazer para calcular a média ponderada, tá? Nós vamos pegar o valor, né, o quanto ele tirou no bimestre e vamos multiplicar pelo peso de cada bimestre, tá? Então, 6 vezes 1, tá? 6 vezes 1, tá? Mais, né? 8 vezes 2, tá? Mais 7 vezes 1, tá? Mais 7,5 vezes 3, ok? Então, 6 vezes 1, mais 8 vezes 2, mais 7 vezes 1, mais 7,5 vezes 3, ok? Dividido pela soma dos pesos, tá? E não pela quantidade de elementos aqui, né? De fatores, tá? Vamos dividir pela soma dos pesos aqui, ó. Pelo somatório dos pesos aqui, tá? Então, 1 mais 2 mais 1 mais 3, tá? 1 mais 2 mais 1 mais 3. Então, fica assim, ó. 6 vezes 1, 6. 8 vezes 2, 16. 7 vezes 1, 7. E 7,5 vezes 3 deu 22,5, tá? Então, vamos somar isso aqui tudo e vamos dividir por 7, tá? Por que 7? Porque 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 3, 7, tá? Somando tudo dividido por 7, a média dele ficou em 7,3. Ou seja, Fernando foi aprovado, tá? Fernando já pode comemorar que ele passou de série. A nota dele foi maior do que 7. Show? Então, eu vou parar por aqui, tá? No próximo vídeo, tá? Eu vou falar, né? Próximo vídeo sobre estatística, tá? Nós vamos falar sobre a moda e a mediana, tá? Que são duas medidas de tendência central que também são importantes, dependendo numa pesquisa de eleição, por exemplo, né? A preferência, né? Para candidato à presidência, para candidato a, sei lá, vereador, né? Enfim, tá? Essas medidas de tendência central, né? A média, a moda e a mediana, elas são importantes, tá? Isso dentro da estatística é fundamental, tá bom? Bom, eu vou parar por aqui. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá? E deixa eu pedir uma coisa, façam comentários aqui nos comentários do vídeo, tá? Comenta para mim se o vídeo ficou longo, se ficou curto, se ficou, enfim, confuso, se deu para entender, se eu estou no caminho, se essa matéria é importante, se não é, enfim, tá? Comenta aqui para mim, faz um comentário aqui nos comentários do vídeo e se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal, aciona lá o sininho, né, das notificações, tá bom? E é isso, né? Vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercícios, tá? Se inscrevam no canal e façam comentários, tá bom? Bom, é isso. Fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau.